Queridos irmãos, a paz de Cristo esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Estamos começando o nosso culto, o culto das quintas-feiras. Que Deus abençoe. Falaremos hoje sobre o episódio lá do moço Geazi, o moço de Eliseu, que não conseguiu enxergar, irmãos, os exércitos dos céus à sua volta. Ele enxergou o exército do inimigo de Israel, que eram os exércitos da Síria, que estava acampado, ele ficou apavorado, e aí Eliseu ora por ele, e as escamas dos seus olhos caem, e ele consegue enxergar um número mais numeroso dos exércitos dos céus que estava ao seu lado do que os exércitos inimigos, irmãos. A passagem está em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23, irmãos. Então separem na sua Bíblia, é o texto que nós vamos ler, nós vamos orar e em seguida, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor, o nosso Deus, e logo após ouviremos a mensagem do Senhor. Convide a família neste momento, vamos orar, vamos cultuar ao nosso Deus e vamos ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos nesta hora bendita que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para buscar a Tua face em espírito e em verdade. Senhor Deus, ilumina nossa mente e coração para entendermos e termos vontade, Senhor Deus, de colocar em prática a Tua vontade, fazendo como Tu queres, Senhor Deus. Nós oramos, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, as nossas orações também, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, que as escamas caem dos nossos olhos, enxerguemos a Tua palavra, enxerguemos, Senhor Deus, o que o Senhor tem feito em nosso favor. Nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, ao nosso Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum
com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos, irmãos, à leitura do texto em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. Assim nos dizem as sagradas letras. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e
retornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Queridos irmãos, interessante a história desse texto. O rei da Síria está fazendo guerra com o rei de Israel e manda fazer emboscadas. O Senhor Deus revela os planos ao profeta Eliseu, que avisa ao seu rei. Então o seu rei, precavidamente, não passa por esses lugares da emboscada. Manda uma tropa para ir lá espiar, ver o que está acontecendo. E diz o texto que não 2 vezes, mas várias vezes, o rei de Israel é livrado das emboscadas, a tal ponto que o rei da Síria chega a perguntar aos seus súditos: olha, tem alguém aqui da minha corte trabalhando para o rei de Israel? Não é possível. Tudo que eu faço aqui em secreto, por isso diz lá para na câmara do rei, um serviçal dele vai dizer para ele, isto é, em segredo. O rei de Israel descobre os planos e não cai na emboscada. O que está acontecendo? Aí os seus servos vão dizer para ele: não, meu senhor, tudo que o rei fala na sua câmara, isto é, tudo que o rei fala em secreto, Deus revela a um homem de Deus. Eliseu é reconhecido como homem de Deus. Em Israel, há um profeta e ele anuncia ao rei. Então o rei tem a ideia, olha, então vamos acabar com o profeta. Se é o profeta que Deus está revelando todos os meus planos em secreto, vamos acabar com o profeta. E manda para lá um exército aonde ele estava e cercar a cidade. Mas quando eles chegam e cercam a cidade onde estava Eliseu, o seu moço acorda. E quando ele olha e vê a cidade cercada, ele fica impressionado. Ele fala: ai, meu senhor, o que eu vou fazer? Aí Eliseu diz para ele: calma, você não está vendo que o exército que está conosco é muito mais poderoso e numeroso do que estes que estão cercando a cidade? Aí Eliseu ora, os olhos do seu serviçal, do seu moço, são abertos. É Geazi, mas aqui o texto não diz o nome dele. Então os olhos dele, depois da oração de Eliseu, são abertos e aí ele consegue enxergar os exércitos do Senhor, dos céus, poderoso, que estava do lado deles. E aí em seguida Eliseu faz outra oração para que Deus segue aquele exército inimigo, e assim Deus o fez. E ele diz: olha, o que vocês estão procurando, que era Eliseu, né, mas ele não se identifica, não está aqui, mas eu vou guiar vocês até a cidade onde eles estão. Então ele segue, Eliseu vai guiando ele para a capital da cidade, da capital do Império do Reino do Norte, Samaria. E ele leva eles até essa cidade, onde certamente o rei tinha o exército mais preparado, era certamente para o meio do povo, né, para o meio da nação, onde certamente aquele exército seria destruído pelo exército do rei de Israel. O exército da Síria, neste local, estava desprotegido, estava completamente desfavorável. E quando chega lá, ele ora de novo, Eliseu, para que os olhos deles fossem abertos. E aí viram onde estavam. Foram para matar, foram para fazer uma emboscada em Eliseu e acabaram nessa situação, numa situação desfavorecida. E o rei de Israel pergunta a Eliseu o que deveria fazer. Ele fala assim: não, você só vai ferir aqueles que você tem presos aí, que você prendeu. Esses aqui não, esses aqui você vai alimentá-los. Dá uma refeição para eles, depois despede. E assim o rei fez. Fez um grande banquete, diz o texto, serviu aqueles homens,
alimentou aqueles homens. Imagine, né, irmãos? Eles deviam estar, poxa, a gente veio aqui para fazer uma emboscada, para matar este homem, Eliseu, e ele manda fazer um banquete, manda o rei nos servir um banquete, é de desconfiar, né? Mas assim procedeu. E depois do banquete, foram despedidos, né? Foram mandados embora e de volta o exército voltou para a Síria. E depois termina o texto, a nossa história, dizendo que o rei da Síria não investiu mais contra o rei de Israel, não guerreou mais. Então, houve paz, houve um período de paz aí entre a Síria e Israel, entre os dois impérios, dois reinos. Não houve guerra. É interessante, irmãos, que houve paz, houve paz. Por isso a gente pode colocar aí o tema da mensagem desta noite, irmãos, a paz que Deus estabelece, irmãos. Deus estabelece a sua paz. Muito interessante, irmãos. Olha, primeiro, eu quero destacar aqui que os nomes do rei da Síria, do rei de Israel e do moço de Eliseu não são proferidos. Esses nomes não são ditos. O único nome aqui que é revelado é o do profeta Eliseu, que em vários momentos aqui vocês vão ver que eles se reconhecem como homem de Deus. O homem de Deus, o profeta do Senhor. Isso nos chama atenção, irmãos. Chama atenção, mostra para nós quem é que está controlando esta história. Mostra o poder extraordinário do Senhor, é o próprio Deus que está guiando e controlando esta história, irmãos. Deus aqui é Senhor desta história. Não é nem o rei da Síria, que tem um exército numeroso e poderoso que poderia esmagar o rei de Israel, não. Não é outro rei, o rei de Israel, nem muito menos o aprendiz, o moço que servia Eliseu. Não, mas é o próprio Deus, irmãos. É o próprio Deus a quem devemos confiar, a quem devemos colocar a nossa esperança, a quem devemos confiar a todo tempo. É o Senhor Deus que está escrevendo, dirigindo, regendo esta história. Isso nos chama atenção. O segundo fato também, irmãos, mostra como Deus está controlando essa história, que todas as investidas, todos os planos do rei da Síria foram frustrados, mesmo o plano acontecendo em oculto. Porque Deus revelou ao profeta Eliseu, e ele contou ao seu rei, o rei de Israel, e ele aí foi liberto dessas emboscadas, dessas investidas do inimigo, do rei da Síria, irmãos. Nos chama a atenção também. Mostra também como o Senhor é Deus, é Senhor e controla esta história. Isto aqui mostra a soberania de Deus, mostra a onipotência de Deus e também a onisciência do Senhor. Ele sabe todas as coisas e revela ao seu servo aquilo que lá na corte, em oculto, o rei da Síria havia planejado. Deus sabe todas as coisas, meu irmão e minha irmã. Deus sabe todas as coisas, tenha certeza. Ainda que os inimigos estejam de uma forma mirabolante, planejando algo contra você, o Senhor sabe todas as coisas. E Ele pode desfazer todos os laços, todas as emboscadas, como livrou o rei de Israel através do anúncio do profeta Eliseu, Ele também pode fazer conosco, irmãos. Então não tenha dúvidas sobre isso. Em seguida, irmãos, o que nos chama a atenção foi a ideia do rei da Síria, que olha, então se o meu plano está sendo frustrado pelo profeta, vamos eliminar o problema, vamos eliminar o profeta. E mandou para lá, onde ele estava, um exército para cercar a cidade e acabar com a vida de Eliseu. Manda lá prender, né, e matar Eliseu. Essa foi a missão lá do exército acampando na cidade.
O moço de Eliseu acorda e vê aquele exército, irmãos, e fica impressionado. Irmãos, é estarrecedor. Nós estamos no Rio de Janeiro, nosso país, não estamos... O Brasil é um país de paz, né? Aparentemente paz. Mas a gente sabe que a gente vive numa guerra civil, numa situação aí tremenda, né? Armas de guerra sendo portadas aí em certos guetos, em certos lugares, .50, armas de abater a aeronave e tantas outras, granadas e tantas outras situações. É a situação que a gente vive. Mas, apesar dessa situação, a gente pode ir e vir. Nós temos uma certa liberdade, desfrutamos de uma certa paz também, né? A não ser as chamadas balas perdidas, essa violência que enfrentamos aí do poder paralelo, mas nós não vivemos propriamente dito numa guerra. A gente não acorda de manhã e no nosso jardim tem um exército cercando lá a nossa cidade, a nossa casa. Não enfrentamos essa mesma situação que o moço de Eliseu estava enfrentando naquele momento. Mas enfrentamos outros tipos de inimigos, né? O inimigo, o exército da potestade do ar, a nossa guerra espiritual, que às vezes parece que a gente está sozinho. Às vezes a gente está como o moço de Eliseu, olhando as contingências, isto é, olhando os inimigos, olhando os problemas, a adversidade e achando que são problemas terríveis, que são muitos problemas, que são muitos inimigos, são muitas situações adversas a serem enfrentadas. Às vezes estão como esse moço, irmãos. Isso chama a atenção do texto também. Estamos olhando as contingências, as brigas, intrigas, as hostes malignas do ar, e isso nos causa impressão, como o moço de Eliseu ficou impressionado. Aí vem, irmãos, algo extraordinário que nos chama a atenção. Eliseu orou. Note que ele ora, irmãos, em algumas ocasiões. Ele orou para que os olhos do seu moço fossem abertos e ele enxergasse os exércitos dos céus. Depois ele ora para que aquele exército do inimigo, do rei da Síria, que estava cercando ali a sua cidade, não enxergassem. Depois ora para que eles voltassem a ver. Irmãos, em 3 ocasiões aqui, ele faz as suas orações e Deus atende, irmãos. Então, isto mostra para nós, queridos irmãos, para enxergarmos que o número dos exércitos dos céus, o poder de Deus, a onipresença do Senhor, a onipotência do Senhor, que Deus é soberano sobre a nossa vida, precisamos, irmãos, lançar mão da oração. A oração é extraordinária, é uma ferramenta ao nosso dispor, irmãos. À nossa disposição, irmãos, temos esta ferramenta. Mas fazemos tão pouco uso dela, irmãos. Às vezes nós estamos olhando o poder do inimigo, as armas do inimigo, o que o inimigo tem feito, irmãos, e ficamos impressionados, mas não conseguimos enxergar o que está conosco, irmãos. Maior é o que está conosco, maior é o que está em nós, irmãos. Mas precisamos orar, irmãos, para ter o discernimento, para as escamas dos nossos olhos caírem e nós podemos enxergar o que espiritualmente o Senhor está fazendo a nosso favor. Maior é o número dos exércitos dos céus que está ao nosso lado, irmãos. Mas a gente não está enxergando, porque a gente está orando pouco, a gente está buscando pouco a Deus em oração, irmãos. Oramos muito pouco, irmãos. Por isso enxergamos mais a contingência, mais o problema, mais o exército inimigo, do que o que Deus tem feito a nosso favor. Geazi, o moço ali de Eliseu, Deus já havia livrado, né, o rei de Israel várias vezes das emboscadas do rei da Síria. Este moço já havia visto vários milagres, várias situações que Deus já tinha realizado, a cura de Naamã e outros milagres através de Eliseu.
o azeite que multiplicou daquela viúva e ela viveu do resto, pagou a sua dívida e outros milagres. Mas naquele momento, apesar dele ter visto os milagres, irmãos, não foi o suficiente para tirar as escamas dos seus olhos. Por isso eu digo, meu irmão e minha irmã, ir à igreja, fazer certos trabalhos, se envolver com o reino de Deus, como o moço de Eliseu, não é o suficiente necessário para caírem as escamas dos nossos olhos, para podermos enxergar, irmãos, as coisas espirituais. É necessário manter uma vida de meditação na palavra do Senhor e de oração, porque as escamas dos olhos do moço de Eliseu só caíram quando Eliseu fez oração, irmãos. E assim nós também. Não é porque você vai à igreja com a Bíblia embaixo do braço, está presente em certas programações, assiste aqui no canal da nossa igreja e de outros irmãos as programações, que as escamas vão cair dos seus olhos. Você só vai conseguir esse poder espiritual, esta visão espiritual com oração, isto é, com intimidade com Deus. Eliseu tinha essa intimidade com Deus. Deus falava com ele, tanto é que quantos planos do rei da Síria foram revelados a Eliseu e ele pôde alertar o rei de Israel. Então este é o caminho, meu irmão e minha irmã, para as escamas dos nossos olhos caírem, irmãos, o caminho da oração, da comunhão e da intimidade com Deus. Busque a Deus em oração, irmãos. E aí outras ocasiões nós vamos ver também. Eliseu orou e as escamas dos olhos do moço de Eliseu caíram e ele conseguiu enxergar os exércitos dos céus. Os exércitos que estavam com eles, que era mais numeroso do que o exército da Síria. Depois Eliseu orou para aquele exército que estava ali à sua volta ficassem cegos e eles ficaram. Depois ele orou de novo para Deus abrir os olhos deles e eles enxergarem, para eles enxergarem onde eles estavam. Que apesar deles irem lá para matar Eliseu, Eliseu foi complacente, foi bondoso, e eles voltaram alimentados e em paz para o seu rei. E aí o seu rei viu e reconheceu isso, irmãos, não investiu mais, porque ele viu que era inútil, irmãos, é outro ponto que chama a atenção desse texto, irmãos. O rei da Síria viu que era inútil investir contra o rei de Israel, porque Deus era com eles. Havia o profeta Eliseu ali, que Deus revelava, que Deus abria os olhos, que Deus apontava o caminho, que Deus apontava a direção, irmãos. Assim são os nossos inimigos. Vão ver que será inútil investir contra nós, irmãos, porque o Senhor guerreia por nós. O Senhor está conosco, está à nossa frente a nos conduzir e a nos guiar, irmãos. Celebremos, irmãos, esse extraordinário poder, irmãos, esse extraordinário exército que está conosco, irmãos. Não enxerguemos as contingências, os problemas, irmãos, mas enxerguemos, irmãos, o Senhor que está ao nosso lado. O Espírito Santo do Senhor que age, irmãos, como agiu na vida de Eliseu, como agiu, irmãos, através de Eliseu, e livrou o povo de Israel do jugo do poder da Síria. Porque a Síria, irmãos, tinha um poder extraordinário, irmãos. Mundialmente era a maior potência naquele momento, a Síria. Nem Neco, o rei, o faraó do Egito, conseguiu vencer, irmãos, as suas forças. Nem outro faraó, nem o próprio Babilônia e outros, naquele momento, conseguiram vencer. Mas como um império mundial, irmãos, como uma força mundial, estava a Síria naquele momento. E muito mais fraco estava Israel, mas Deus estava com eles, e aí eles se tornaram fortes, irmãos. Mas para enxergar isso, seguiram o caminho da oração, irmãos. Eliseu orou para que o seu moço enxergasse isso. Quem sabe está faltando oração, meu irmão e minha irmã, na sua vida. Muita coisa tem ocupado na sua vida o lugar da oração. Talvez você, distraído, como o moço de Eliseu, está prestando atenção na contingência. Está olhando o poder do inimigo, as armas do inimigo, o que o inimigo tem feito, as ciladas do inimigo.
Era isso que Geazi, o moço de Eliseu, estava enxergando. Mas precisou da oração para as escamas caírem dos seus olhos e ele observar e constatar que o exército dos céus era mais numeroso e mais poderoso, que estava com eles, do que o exército do inimigo do rei da Síria, irmãos. Então, eis aí o caminho que temos que trilhar para a paz, irmãos. Os inimigos não investirão contra nós, porque eles saberão que será inútil fazer que esta investida contra nós, irmãos. Por isso, teve paz entre o rei da Síria e o rei de Israel. Ele não investiu mais contra Israel. Por isso, irmãos, a paz. A paz que o Senhor proporciona aos seus servos. Em meio a esta pandemia, a esta guerra civil aparente e esta situação, bala perdida e tantas outras coisas, falta de recursos, irmãos, não olhemos para essas coisas. Não olhemos para a contingência, mas olhemos, irmãos, para o Senhor Deus, que é provedor, que é Senhor, que é onipotente e onipresente e onisciente. Tem todo o poder, sabe de todas as coisas e está presente em todos os lugares, irmãos. Está presente também na sua vida e Ele sabe o que você tem passado e pode muito bem restaurar a paz que precisamos, irmãos. Restaurar a nossa esperança, a esperança que precisamos. Restaurar a nossa confiança que precisamos para caminhar, seguir adiante com fé, irmãos. Mas é necessário que você trilhe o caminho da comunhão com Deus, da oração com o Senhor, para você poder enxergar essas coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Este é o caminho da paz, este é o caminho que temos que seguir. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor e o Espírito Santo trabalhem na sua vida e as escamas caiam dos seus olhos e você utilize esta ferramenta da oração que nos aproxima de Deus, nos traz comunhão com Deus, para você enxergar os exércitos dos céus que estão ao nosso lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu vou orar e em seguida vou impetrar a bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus. Graças te damos, Senhor, por essa história maravilhosa, por essa história abençoadora, Senhor, que nos chama a atenção como o Senhor trabalhou, operou milagrosamente, Senhor Deus, na vida do teu povo, do povo de Israel que precisava, através do teu servo, o profeta Eliseu, Senhor. Como as escamas caíram dos olhos do moço de Geazi, caiam também as nossas escamas, Senhor, para que enxerguemos a tua obra, os teus exércitos, os teus enviados ao nosso lado, Senhor, e confiemos mais em ti, Senhor, para entregar a nossa vida, os nossos caminhos em tuas mãos, Pai. Por isso oramos e agradecidos estamos por todos aqueles que nos ouvem e nos veem, Senhor. Por todas as famílias oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento e todos os servos do Senhor pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.